Fala moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Tati Pontes e eu tô aqui mais uma vez pra gente compartilhar a palavra de Jesus. O evangelho conforme eu estudo, aprendo e procuro praticar na minha vida. Hoje, o evangelho de São Lucas, no capítulo 9, nos versículos 18 ao 24, nos ensina o seguinte: certa vez, Jesus estava rezando sozinho. Os discípulos estavam com ele. Então Jesus lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros dizem que um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes então: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Messias de Deus. Então Jesus os repreendeu e mandou que não contassem isso a ninguém. Disse: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e doutores da lei, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E dizia a todos: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz a cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por causa de mim, a salvará. É muita riqueza no evangelho só, né? É muita sabedoria, muita coisa pra gente meditar junto ali. E logo no início me chama muita atenção esse pedacinho que nos conta. Certa vez Jesus estava rezando sozinho. A importância de nos retirarmos das multidões, dos discípulos, dos amigos, da família, das pastorais, dos serviços. Ah, Tati, então você está querendo dizer que eu tenho que parar de servir. Não, não, não. Até porque a nossa vida é um eterno serviço. Se você não estiver servindo na igreja, você vai estar servindo na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Mas você precisa se reconectar. Você precisa se alimentar para aí então servir. Para só assim servir. Para depois de estar cheio, poder transbordar. A gente tende, ao longo da nossa caminhada cristã, e social, e familiar, e de trabalho, né, na sociedade, em todos os lugares que a gente convive, a gente tende a achar que é mérito nosso, né, que a gente tá ali, às vezes transbordando em alguns lugares, transbordando em alguns momentos, né, se doando ali naquele serviço, mas sem achar que a gente precisa recarregar para aquilo. É básico. Você não consegue servir no seu trabalho, né, no seu sustento ali, se você não tiver o sono adequado que você precisa para recarregar suas energias e depois distribuir tudo que você recarregou ali de intelecto, de pensamento, de ação, de produção. Ninguém consegue entregar se não recarregar. E Jesus, Deus Filho, estava rezando sozinho. Gente, se ele estava, pensa bem o que a gente tem que fazer. É um retiro assim, né? Sozinho um bom tempo. O porquê sozinho? Somente você e você consegue ouvir o que Deus tem para você. Somente na presença do silêncio, e é sem ruído. Silêncio eu aprendi também agora recente que não significa ausência de barulhos, é ausência de ruído. Pode até ter uma festa bombando do lado da minha casa com um pancadão doido. Se eu estiver em silêncio, sem ruídos, esse barulho não me incomoda. Esse barulho não me tira, não me dispersa. A mesma coisa, se eu estiver numa adoração e o meu modo de adorar é em silêncio, o do meu irmão é de adorar em silêncio, e o meu, eu adoro em silêncio o que ele tem pra mim, o que ele tá me ensinando, o que ele tá me corrigindo, o que ele tá me falando, o que é uma conexão minha e dele.
Aí tem em algum momento dessa adoração, ele começa a arder o meu peito de coisas que eu sinto que precisa sair, que precisa externar. E que muitas vezes é um recado dele para algum irmão que está ali, é alguma mensagem que ele quer atingir algum coração que está ali, ou mesmo que seja o meu, mas que precisa sair. Sabe aquela coisa que queima? Quando você fala que o Espírito Santo está ardendo em você, você precisa falar? São esses momentos. São esses momentos que você externa e fala o que ele tem para falar através de você. Só que, se o meu irmão é uma pessoa que adora em silêncio e aquele recado do Espírito Santo não foi para ele, mas ele estiver em profundo silêncio, em profunda adoração com Jesus, a minha adoração em voz alta não incomoda ele. Não tem ruído na comunicação dele com o Senhor. Isso significa estar sozinho, rezar sozinho. É não permitir que exista ruídos na sua comunicação com o Senhor. Não permitir que você e não busque de fora para dentro. A gente tende a culpar o clima, a culpar a chuva, a culpar o barulho do passarinho que tá lá fora, a culpar o pancadão que tá rolando aqui do lado. Ah, mas tem um pagode enrolando aqui. Se você estiver rezando sozinho, em profunda comunhão com ele, os ruídos não vão existir. Não é ausência de barulho. Pode ter barulho, não pode ter ruído na comunicação. E isso a gente aprofunda rezando sozinho. A gente aprofunda esses momentos de sabedoria, de sentir mais a presença dele, de sentir realmente real, que ele é real, que ele está aqui nesses momentos de silêncio. É rezando sozinho, é buscando, é pedindo respostas para aquelas perguntas que a gente não tem como responder e que a gente quer ajudar o irmão muitas vezes, a gente quer se ajudar muitas vezes, aquelas perguntas que fraquejam a nossa fé. Porque a gente é cercado por perguntas que podem nos derrubar a qualquer momento. Perguntas que, se a gente não perguntar e olhe como é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não vai vir um estalo que vai te fazer agora eu tô enxergando tudo de fora para dentro. Não é nada externo que isso vai acontecer, é de dentro para fora. Se a gente não... E a gente não tem que ficar ignorante sem perguntas, não. As perguntas vão existir. Só que a diferença é de dentro para fora. Eu preciso aprender a forma correta de perguntar. E quem me ensina, quem me responde? O Espírito Santo de Deus. Ele é o único comunicador perfeito. Ele é o único que explica, ele é o único que me dá entendimento, ele é o único que me revela a verdade. Então, eu preciso me alimentar, eu preciso estar sozinho, eu preciso estar naquele tempo rezando eu e ele, para que eu consiga administrar as lutas diárias, as interrogações diárias. E que eu não fique sem perguntar, porque aí é uma fé alienada, a gente não pode ficar sem perguntar, mas que a gente pergunte a pergunta correta, né, que nos leve à nossa salvação, que nos leve à nossa evolução, e que a gente esteja atento à resposta. Porque muitas vezes você vai perguntar e vai ficar esperando a resposta que você quer ouvir. Enquanto alguém não falar a resposta que você quer ouvir, você não vai dar sossego, você vai achar que Deus está em silêncio. E não é assim. Você precisa estar atento à resposta. Ah, eu estou pedindo isso para minha vida. Tá, a resposta é você renunciar isso, isso e isso para alcançar isso. Ah, mas eu não quero renunciar. Eu quero carregar o que eu estou carregando e quero mais isso que eu quero agora. Eu não vou renunciar. Eu não vou abrir mão de nada. Vai achar que Deus está em silêncio. Vai achar que não está tendo resposta ali. A gente precisa ter uma fé coerente, gente. A gente precisa ser, no mínimo ali, assim, coerente com as coisas que a gente pede, com as coisas que nós vamos ser atendidos. Não adianta você ficar querendo de boca aberta, esperando cair. É a sua parte. Orar é ação. Você tem a sua parte, sim, no milagre. Ele não vai fazer a sua parte. Ele não vai fazer a sua parte, você vai ficar parado achando que não está nada acontecendo, não tem nada sendo feito. Né? A sua parte é você que faz, não depende dele. E muitas vezes a sua parte vai ser rezar sozinho, assim como nosso Senhor nos ensinou.
Então isso, no evangelho de hoje, na revelação de hoje, que é o que eu sempre digo, a gente já leu esse evangelho antes, a gente já teve uma outra reflexão sobre ele antes, e o que me pegou hoje foi esse rezar sozinho, o início dele. Se o nosso Senhor precisava rezar sozinho, o que a gente está esperando, cara pálida? Vamos rezar sozinho, vamos pedir essa força do alto, essa clareza do alto, sabedoria, entendimento, tudo que a gente precisa. Que o comunicador perfeito nos alimente com isso. Seguindo a palavra, ele nos disse que os discípulos estavam com ele. Então Jesus lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros dizem que um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhes então: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Messias de Deus. A gente precisa rezar sozinho para conseguir entender quem Jesus é para mim. Não é quem Jesus é para a igreja que eu estou inserida, não é quem Jesus é para a pastoral que eu estou inserida, para o movimento que eu estou inserido. A gente precisa diferenciar que Jesus tem que ser revelado para mim, para que eu dê conta de levá-lo. Se eu não sei quem ele é, como eu vou levar? Como eu vou evangelizar? Se eu não vejo clareza em quem é Jesus, quem Jesus foi, o que aconteceu na história a partir da vinda de Jesus, qual o projeto de Deus Pai através de Jesus. Jesus me ensina, me capacita, ele tem aqui um manual para que eu siga, para que no fim do dia eu durma mais feliz. Já dizia a música do Padre Zezinho, né? Amar como ele amou, viver como ele viveu, sorrir, sentir tudo como ele fez, para que no fim do dia eu viva mais feliz. Só que eu sei quem é esse Jesus que eu vou imitar? Eu, Tatiane, preciso saber. Não é o meu contexto familiar, social, religioso, não. É eu. Eu sei quem ele é. Se ele chegasse para mim hoje e falasse: Tatiane, quem você diz que eu sou? Aí o olho, né, brilha. Coraçãozinho assim explodindo, né? Meu amor da vida, né? O amor da vida, a tradução do amor, né? E ele é muito mais. Ele é tudo. Palavras nos faltam para expressar, mas ele precisa ser revelado primeiramente em nós, para que a gente possa revelar ele às outras pessoas. Eu não dou conta de falar de um Jesus que eu não quero conhecer, que eu não me aprofundo em conhecer. A história dele tem que ser meu manual de vida. Eu preciso buscar na vida dele o que me alimenta. Então, quando ele pergunta aqui, e Pedro responde: o Messias de Deus, para os discípulos que eram mais chegados, né, mais próximos, com tudo que eles estavam vivenciando, aprendendo, ouvindo, imitando, não tinha como ser outra coisa senão o Messias, o enviado. Não tinha outra pessoa a ser. Né? Não existia outra possibilidade para ele a não ser o Messias. Então a gente precisa ter essa clareza. Quem é Jesus para você? Se questione, se pergunte. É aquilo que eu falei, a gente não pode ficar sem perguntas. Mas a gente tem que fazer a pergunta certa. Eu não vou perguntar para uma pessoa que está fora totalmente do contexto da palavra, do estudo da Bíblia, alguém que faz o trivial, né? Os 10 mandamentos ali, é o famoso, os mestres da lei aqui, os fariseus, né? Eu faço o trivial, eu não mato, desde que eu não roubo. Mas no país todo mundo rouba. Então, isso aqui não é roubar, isso aqui é o mundo dos espertos. Eu não cometo adultério. Mas aquela dona ali, já pensou aquela dona ali? Não vou só pensar, né? Não vou alimentar também na cabeça. Vou me dar o luxo de pensar mais a fundo nela depois e vou evoluindo na minha cabeça o que eu não posso fazer. Olha só, olha como a gente é. Então a gente tem que mudar o nosso foco da pergunta. Se eu tô querendo conhecer mais de Jesus, eu vou ir numa pessoa que eu tô vendo todo domingo na Santa Missa, todo domingo ela tá lá. Mas que eu vejo algumas coisas que não combinam com esse Cristo que tá falando aqui, tudo que ele faz, né? Eu tenho que fazer tudo que ele faz. E aquela pessoa não tá dando conta de fazer o que ele faz. Não tá buscando fazer o que ele faz. Eu vou buscar saber mais dele naquela pessoa ou eu vou buscar saber mais dele aqui? É aqui.
Muitas vezes a gente deixa de conhecer o Messias porque a gente procura em fontes que não são a real, gente. Isso aqui é real. Não tem outra fonte para você conhecer o Messias, para você saber quem foi Jesus de Nazaré. Galileu, quem foi? O que aconteceu? Não tem outra fonte, aqui tá real, tá claro. Só que a gente tem medo de pesquisar aqui, porque aqui ele vai falar para você fazer o que ele fez. Continuando, Pedro já falou, você é o Messias. Ele vai e fala que ele repreendeu, né? Porque não era o momento ainda de anunciar como Messias. E a promessa do Messias era o libertador, o rei, na cabeça deles ainda estava meio bagunçado aquele Messias, né? Eles acharam que era só sucesso ali. Não, vão revelar que você é o Messias aí, que agora acabou, nós vamos tirar onda demais. Nós vamos chegar com você, todo mundo vai olhar e falar, gente, lá vem os caras do Messias. Lá vem a galera que anda com o Messias aí. Todo mundo vai, ó, passou o Messias, acabou. Só sucesso. Então Jesus fala, guarda essa informação. Que nem vocês estão prontos para administrá-la e a gente ainda não pode passar ela adiante porque ninguém vai conseguir entender o que o Messias veio fazer ainda. É muito cedo, né? Era muito cedo nesse momento aqui. E aí ele conta por que ele pediu esse segredo naquele momento. Que o Filho do Homem deve sofrer muito. Ser rejeitado pelos anciãos, chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Cara, eles não queriam ouvir isso. Não, Messias vai fazer isso aqui com ele? Não, você tá lendo errado, Jesus. Você não leu ali na profecia o que o Messias ia vir fazer, não. Aonde você tirou isso aí que o Messias vai passar por isso? Então, por isso que eles não davam conta de anunciar o Messias naquele momento. É a mesma coisa da gente ver um irmão que está na missa todo domingo e querer imitar Jesus que ele não deu conta de conhecer, mas que você acha que ele está vivendo. Sabe? É muito profundo isso é muito além. É muito além. Eu, como uma mulher casada e tal, eu sempre oro pela conversão do meu esposo e pela minha, claro, né? Conversão diária. Mas eu sempre falo que é pra ele, é uma experiência que ele consiga enxergar. Não é pra ser meu chaveirinho na Santa Missa, porque todo mundo fala, olha que casal bonito, eles vão à missa todo domingo junto. Não é. Não é esse o sentido. É ele, o Messias ser revelado a ele. Ele entender quem é o Messias. Entendeu? Não é para que as pessoas vejam. Não. Tem que ser de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é algo externo. Então, quando Jesus conta isso aqui, os discípulos já põem para trás. Falam, Jesus tá... Não sei de onde que ele tá tirando isso, não. Tá meio difícil acompanhar ele aí nesse raciocínio dele. E ele continua. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz a cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar a própria vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por causa de mim, a salvará. Aí fecha com chave de ouro, né? Porque a gente não quer renunciar. A gente não quer vir após ele carregando a cruz. Pelo contrário, a gente quer que ele nos livre dessa cruz, né? A gente pede para que ele nos tire a cruz. Gente, eu tenho meditado tanto nessas últimas semanas. Por que tantas pessoas estão fracas na fé? Por que tantas pessoas buscam respostas em tantas religiões, em tantas... Vai pulando de galho em galho porque eu quero resposta, eu quero resposta, eu quero resposta. Eu quero resposta de tirar essa cruz de mim. E ele não te falou que ia tirar a cruz. Pelo contrário, ele falou para você renunciar a todo o resto. E a gente não quer renunciar a cruz, abraçar o resto e seguir o Messias. Não vai dar rock, galera. Não é esse o projeto. E ele não promete que essa cruz vai ser tirada, mas ele promete que vai estar com a gente carregando ela. Então, é sustento nos momentos difíceis. Não é na católica, não é na protestante, não é na qualquer outra religião, qualquer uma que existir. Você não vai ter livramento das suas cruzes. Elas vão existir, gente. E a gente sofre muito, a gente chora muito, a gente padece muito, porque a gente quer que essa cruz seja tirada. E ela não vai ser. Não vai ser. Você tem que se preparar para carregar essa cruz. Peça da forma correta. Peça da forma necessária. Jesus me capacita para carregar essa cruz, seja ela qual for. Porque ele vai te capacitar e você vai estar preparado para viver carregando a sua cruz, que é sua. Ninguém vai carregá-la por você.
Ninguém vai conseguir. A gente pode, com o nosso irmão, aliviar o peso da cruz dele. Ser Jesus para essas pessoas, até porque eu costumo falar, não sei se vocês perceberam, que eu tô muito bonita, porque eu já comunguei hoje. Então Jesus habita em mim. Jesus está aqui dentro. Jesus está aqui. O corpo de Cristo que a gente celebrou essa semana na Igreja Católica está aqui. Eu creio verdadeiramente nisso. Eu vivo verdadeiramente isso. Então, quando eu saio da missa, assim, eu fico insuportável, né? Eu fico assim, o olho brilha, o cabelo tem um negócio diferente, porque ele está aqui. Então, se ele está aqui, eu dou conta, com ele, de aliviar a cruz do meu irmão, de ajudar o meu irmão a carregar a dele, de carregar a minha. E eu tenho certeza que o meu irmão que caminha comigo, quando sentir que a minha está muito pesada, vai me ajudar a carregar. E é isso que ele me promete. É isso que ele me promete, que a minha cruz vai dar conta de ser carregada. Como? Com ele, por ele, para ele. Para de tentar achar as respostas de amanhã. A cada dia tem a sua preocupação e ele nos falou isso no evangelho de ontem. Preocupar. Eu estou ocupando a minha cabeça com coisas que nem chegaram, com coisas que ainda não passaram e estou deixando de viver o agora, de viver a beleza do agora, de aprender com o agora, de sanar a dor do agora. Gente, a cruz é certa. Aqui está falando, ele está nos contando que a cruz é certa. A nossa, a dele foi, ele não desistiu da dele, ele carregou até o fim, por amor, com amor e para o amor. E a gente tem que se espelhar nele. Eu não vou largar minha cruz, eu não vou abandonar minha cruz. Eu vou carregar, seja ela qual for, contando com a graça dele. Eu tenho meditado muito nessas últimas semanas e eu ia concluir, fui falar, meu olho brilhou dele, mas eu tenho meditado muito, que a gente lê o evangelho já pensando no que a gente vai pedir para a nossa vida. Saúde, prosperidade, abundância, todo mundo bem, todo mundo rindo, relacionamento saudável para todo mundo, casamentos para a vida toda até que a morte separe, amizades saudáveis. A gente pede tudo pra gente, tudo. Cuida do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, da minha sogra, do meu sogro, dos meus irmãos. Cuida dos meus, eu fico só pedindo. E a gente não aprendeu ainda a ler o evangelho e pedir. Me capacita para dar conta disso aqui. Me ajuda, Jesus, a fazer a sua palavra, a sua vontade. Me ajuda a não me preocupar, Jesus. Mas eu já leio me preocupando e pedindo para você tirar a preocupação de mim. Me ajuda, Jesus, a pensar como você está me orientando aqui. A saber que amanhã eu vou ter a preocupação de amanhã, então me ajuda a não preocupar hoje. Me ajuda, me capacita, dobra o joelho por isso, porque ele vai te responder. Hoje, dobra o joelho para você conhecer verdadeiramente o Messias, para você rezar sozinho e ter a revelação de quem é o Messias. Reza hoje, ora hoje, para que você dê conta de carregar a sua cruz, para que ele te capacite para carregar a sua cruz e que ele te apresente pessoas que vão ajudar a aliviar o peso da sua cruz. E que você não peça só para você, peça, me dê conta, Jesus, de aliviar o peso da cruz do meu irmão. Me ajuda a pegar na pontinha da cruz dele, mesmo que a minha esteja pesada. Como você vai estar me ajudando a carregar a minha aqui atrás? Eu vou na pontinha atrás da do meu irmão e ajudo ele a carregar a dele. Me dê essa sabedoria, esse discernimento, me dê a palavra certa para aliviar o peso da cruz do meu irmão. Ora sobre isso, moçada. Vamos junto aprender a orar sobre a palavra. Santidade, fazer com perfeição tudo que você é chamado a fazer. Sede santo, como o vosso Pai é santo. Só que é imitando ele. Não tem outra forma de ser santo, não. Não tem. Não é fazer de fora para dentro, para que as pessoas vejam quão santinho você é, né? Quanta caridade você faz, quantas boas obras você faz, quantas formações você faz, quantas coisas externas você faz. É de dentro para fora. E dá conta, Jesus, de ser igual a você. De agora que você está aqui dentro, igual hoje que ele está aqui comigo, de eu te levar, que as pessoas, eu chego e as pessoas olham e falam, nossa, Jesus está ali dentro, hein? Ó o brilho do olho. Vocês estão vendo que ele tá aqui, gente? Vocês estão conseguindo enxergar que eu tô assim, radiante porque ele tá aqui? Espero que sim. Porque eu vivo com ele, por ele e para ele. Um dia de cada vez, clamando cada dia
a força necessária daquele dia e tendo a plena certeza que é somente Ele na minha vida. Tudo que vocês enxergarem que seja de amor, que seja fruto de amor, é Ele na minha vida. É eu buscando fazer a vontade dele na minha vida. Amém? Espero que vocês tenham uma excelente semana e até semana que vem.